Voltamos tratando de prisão em flagrante, ainda falando de prisão em flagrante, esse tema é muito vasto. Então, continuamos com prisão cautelar, falando de prisão em flagrante. Agora vamos falar de uma modalidade de flagrante que não está prevista no Código de Processo Penal, porém, na legislação penal extravagante existe previsão expressa sobre esta modalidade de flagrante. Vamos falar sobre o denominado flagrante diferido, também chamado de flagrante postergado, chamado ainda de flagrante retardado, flagrante prorrogado ou ação controlada. Anote isso no seu caderno. Expressões sinônimas: flagrante diferido, postergado, retardado, prorrogado ou ação controlada. Essa modalidade de flagrante não tem previsão no Código de Processo Penal. Aliás, se fôssemos seguir literalmente o que está no Código de Processo Penal, esse flagrante não existiria. Esse flagrante só é possível por causa de previsão expressa na legislação processual especial, na legislação penal especial. Então veja que estamos falando aqui de processo penal que está fora do CPP, mas na legislação criminal especial. Temos então, aqui no flagrante postergado, a seguinte situação. A situação em que aquele que vai realizar o flagrante, naturalmente a polícia, a autoridade policial, em vez de efetuar a prisão em flagrante de imediato, irá esperar o melhor momento para realizar a prisão, considerando a possibilidade de reunir o melhor panorama probatório e prender o maior número de pessoas. Essa é a ideia quando falamos do flagrante prorrogado ou flagrante diferido. Acompanhe comigo o seguinte: no Código de Processo Penal, temos uma previsão que você vai se recordar agora, que é a previsão que está no artigo 301 do CPP, e você há de lembrar que nesse artigo 301 há previsão de duas modalidades de flagrante. O flagrante obrigatório ou compulsório, que é aquele realizado pela autoridade policial, e o flagrante facultativo realizado pela pessoa do povo. Quanto ao flagrante obrigatório compulsório, o que nós aprendemos? Aprendemos que quando a autoridade policial está diante de uma situação de flagrante delito, a lei processual penal obriga este policial a efetuar a prisão em flagrante. Isso nós aprendemos no artigo 301 do Código de Processo Penal. O flagrante diferido, ele é uma mitigação dessa ideia de flagrante obrigatório ou compulsório que está no artigo 301. Por quê? Porque no flagrante diferido, em vez de a polícia realizar a prisão no momento em que a infração penal está sendo praticada, a polícia irá postergar a ação, irá deixar a ação para depois. O objetivo qual é? Reunir um maior panorama probatório, um panorama probatório mais qualificado e prender o maior número de pessoas possível. Essa é a ideia quando falamos do flagrante diferido. Então, quanto ao artigo 301 do Código de Processo Penal, temos uma primeira informação que é dizer que o flagrante diferido consiste numa mitigação. O flagrante diferido consiste numa mitigação do flagrante obrigatório ou compulsório. O flagrante diferido consiste numa mitigação do flagrante obrigatório ou compulsório. Em que sentido? No flagrante diferido não haverá a obrigatoriedade da prisão em flagrante de imediato, e sim posteriormente, para que um melhor panorama probatório seja reunido e o maior número de pessoas possível possa ser presa, possa ser efetivamente presa mediante o flagrante diferido. Agora perceba o seguinte: quanto a esse flagrante diferido, já dissemos que não há previsão no Código de Processo Penal e sim na legislação penal especial. E agora nós vamos trabalhar com as leis que prevêem o denominado flagrante diferido. A primeira delas é a Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organizações Criminosas. Vamos primeiramente analisar
o flagrante diferido à luz da Lei 12.850 de 2013. Então, vamos anotar o seguinte aí no caderno. Não há previsão do flagrante diferido no CPP. Não há previsão do flagrante diferido no CPP. Estando presente na legislação penal especial. Estando presente na legislação penal especial. Então nós vamos inicialmente colocar aqui o primeiro exemplo, o exemplo de número 1, que é a Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organizações Criminosas. Lei de Organizações Criminosas. Vamos ver de que forma o legislador previu o flagrante diferido na Lei de Organizações Criminosas. Acompanhe comigo aqui o seguinte. Sobre a Lei de Organizações Criminosas, nós vamos encontrar inicialmente a previsão dessa possibilidade de flagrante diferido no artigo 8º, que versa sobre a denominada ação controlada. Ação controlada que é exatamente uma ação estratégica realizada pela polícia para a prisão em flagrante. Olha o que diz o artigo 8º da Lei 12.850. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. O que a gente tem aqui nesse artigo 8º em relação à ação controlada? Acompanhe comigo o seguinte. Aqui nós temos uma ação controlada, ação estratégica, em que não há a exigência de autorização judicial, ou seja, o artigo 8º, ele regula a ação controlada e indica que na ação controlada só há a necessidade de comunicação ao juiz competente e comunicação ao Ministério Público. O juiz não precisa autorizar a ação estratégica e tampouco o Ministério Público precisa se manifestar, basta que ele seja comunicado. Então, uma informação relevante é de que, em relação à Lei 12.850, o artigo 8º não exige autorização judicial, para a ação controlada, Então vamos imaginar o seguinte, imagine que a polícia está investigando uma organização criminosa que está realizando abortos em clínicas clandestinas. Então, esta organização criminosa está sendo investigada, são médicos que estão realizando abortos de forma clandestina e a polícia agora resolveu realizar uma ação controlada. Como? A ação controlada realizada pela polícia vai ser por meio de imagens, ou seja, a polícia colocará câmeras próximas a essas clínicas de aborto para verificar quem são os médicos que fazem parte dessa organização criminosa e depois prender em flagrante o maior número possível pelo crime de manutenção de organização criminosa. Veja só, nesse caso, a polícia então irá monitorar esses médicos e no momento em que encontrar um panorama probatório consistente e no momento em que for possível realizar a prisão em flagrante do maior número de médicos possível, ou seja, temos vários médicos que já foram filmados naquela clínica clandestina de aborto e agora a polícia já tem todos os nomes que fazem parte daquela organização criminosa, a polícia então vai realizar a prisão em flagrante. Veja que a prisão ela é posterior a alguns abortos que já foram realizados. A polícia deixa de realizar a prisão de imediato, ou seja, mitigando-se o artigo 301 do Código de Processo Penal e realiza essas prisões em flagrante posteriormente para prender o maior número de pessoas possível. Você percebe que aqui
não há exigência de autorização judicial. Então, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de ação controlada em que a lei de organizações criminosas não exige autorização judicial. É o monitoramento por câmeras. Monitoramento por câmeras. Forma que permite o flagrante diferido, permite a ação controlada, bastando que haja comunicação ao juiz competente e comunicação ao Ministério Público. Vale dizer o seguinte: uma vez realizada esta comunicação pela polícia e distribuída a comunicação ao juiz competente, este juiz ficará prevento para o julgamento da futura ação penal. Isso é muito importante. Então, uma vez realizada esta comunicação, este juiz ficará prevento para a futura ação penal pelas regras de competência que estão previstas no Código de Processo Penal. Muito bem, a gente tem então essa ação controlada prevista no artigo 8º, mas no artigo 10 da Lei de Organizações Criminosas, a gente tem uma outra modalidade de ação controlada de suma relevância que diz respeito à infiltração de agentes de polícia na organização criminosa. É o artigo 10 da Lei 12.850. Esse artigo 10 é de suma relevância porque a Lei 12.850 regula essa infiltração de uma forma muito mais profunda e adequada do que a lei anterior, do que a Lei 9.034 de 95, a antiga Lei de Organizações Criminosas. E quanto à infiltração de agentes de polícia, olha o que diz o artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Veja que interessante isso aqui. A gente tem no artigo 10 previsão expressa de que no caso de infiltração de agentes de polícia tem que haver circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Então vamos com calma. No flagrante diferido que decorre de infiltração de agentes de polícia em organização criminosa, precisamos de autorização judicial para esta infiltração. Artigo 10 da Lei 12.850. No caso de infiltração de agentes de polícia, na organização criminosa, será necessária a autorização judicial. Será necessária a autorização judicial. Ou seja, temos aqui modalidade de flagrante diferido, mas a infiltração vai exigir autorização judicial e o Ministério Público também será ouvido se o delegado de polícia requerer essa infiltração, ou ainda poderá o próprio Ministério Público requerer essa infiltração por parte da autoridade policial, por parte da polícia, na verdade. Então, a autoridade policial, no caso o delegado, ele vai ser aquele que vai liderar a ação estratégica. Então a gente tem o seguinte, a possibilidade de que tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia façam esse requerimento para infiltração de agentes de polícia. Se houver representação do delegado, antes de decidir, o juiz ouvirá o Ministério Público, conforme está no artigo 10, parágrafo 1º. Então a gente tem aqui a questão da infiltração de agentes de polícia e existem questões polêmicas aqui relativas a essa infiltração dos agentes de polícia, porque a Lei 12.850, e aí estudando a legislação especial é que há um maior aprofundamento, a Lei 12.850, ela regulou de forma bem detalhada essa infiltração, inclusive prevendo que nenhum agente de polícia é obrigado a se infiltrar, prevendo inclusive que havendo dentro da proporcionalidade
a necessidade de que algum agente de polícia pratique uma ação típica ou ilícita, esse agente estará praticando de maneira que o crime será excluído pela inexigibilidade de conduta diversa. Então nós temos algumas previsões aqui importantes na Lei 12.850, que é uma lei que você precisa estudar, como por exemplo, isso aqui é importantíssimo, o artigo 13, parágrafo único, não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa, ou seja, se tiver que praticar um fato típico e ilícito, haverá exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa por parte do agente de polícia que tem essa necessidade de praticar a conduta. Isso está no artigo 13. Então é importante estudar com profundidade a Lei 12.850 de 2013. Não é só a Lei de Organização Criminosa que prevê a ação controlada, o flagrante diferido. Vamos ter essa previsão também no artigo 53 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. Então a gente anota no caderno aí o exemplo de número 2. Exemplo de número 2 vai trazer o artigo 53 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, também como um ótimo exemplo de ação controlada. Veja o seguinte, aqui já estamos falando de crimes relacionados às drogas, tráfico de drogas principalmente. Então a gente tem no artigo 53 o seguinte: em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. 1. A infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes. 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. O que a gente extrai desse artigo 53? Aqui tem dois incisos, o inciso 1 e também o inciso 2. O inciso 1, ele fala da infiltração de agentes de polícia, ele trata da infiltração de agentes de polícia na organização. O inciso 2, por sua vez, ele trata da não atuação pura e simples, como, por exemplo, o monitoramento por câmera, seria uma não atuação pura e simples com o objetivo de prender o maior número de pessoas possível. O que a gente vê de diferente na Lei de Drogas? A Lei de Drogas prevê a necessidade de autorização judicial e de oitiva do MP logo no caput. E em relação aos dois incisos que estão subordinados ao caput, haverá a necessidade de autorização judicial. Então perceba, se for crime relacionado à Lei de Drogas, crime elencado na Lei de Drogas, eu terei a necessidade de autorização judicial tanto em relação à infiltração de agentes de polícia, quanto à não atuação, como, por exemplo, o monitoramento por câmeras. Enquanto a Lei de Organização Criminosa fez uma divisão, considerando que aqui o monitoramento por câmeras não exige autorização judicial, enquanto a infiltração de agentes de polícia sim, na Lei de Drogas, a necessidade de autorização judicial e oitiva do MP existe em ambas as circunstâncias, tanto na infiltração de agentes quanto na não atuação policial para prender o maior número de pessoas possível. Então isso é muito importante, isso é muito explorado em prova de concurso. E o último exemplo que a gente tem de ação controlada está na Lei de Lavagem de Dinheiro, no artigo 4º, da Lei 9.613 de 98, Lei de Lavagem de Dinheiro. Lei de Lavagem de Dinheiro. Aqui temos mais um exemplo
A lei é de 1998, mas esse artigo 4º foi inserido no ano de 2012, várias alterações ocorridas na lei no ano de 2012. E esse artigo 4º ele vai dizer o seguinte: a ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Nesse artigo 4º, a gente tem a seguinte conclusão: a lei de lavagem de dinheiro, tanto em relação à infiltração de agentes quanto à não atuação policial, previu a necessidade de autorização judicial. Então, nesse ponto, a lei de lavagem de dinheiro, ela tem a mesma ideia da lei de drogas, no sentido de exigir a autorização judicial e a oitiva do MP, tanto no caso de infiltração quanto no caso da não atuação, existindo, portanto, essa possibilidade. Então, a gente tem aqui, em relação à Lei 9.613, a necessidade de autorização judicial. Veja que temos previsão, portanto, em 3 leis especiais acerca da possibilidade de infiltração de agentes de polícia na organização criminosa, na associação para o tráfico ou ainda nas organizações voltadas para a lavagem de capitais. A gente tem essa previsão aqui no artigo 4º. Veja que, embora o artigo 4º da Lei de Lavagem de Dinheiro, isso é importante, embora ele não faça referência expressa à infiltração de agentes de polícia na organização criminosa, é óbvio que ela é possível em decorrência também da Lei 12.850 de 2013. Então não há qualquer problema em se conjugar aquilo que está no artigo 4º da Lei 9.613 com aquilo que está no artigo 10 da Lei 12.850 de 2013. Então, para a lavagem de dinheiro, há necessidade de autorização judicial, tanto no caso de infiltração de agentes de polícia, quanto no caso da não atuação para a realização posterior do flagrante. Então temos esses 3 ótimos exemplos relativos ao denominado flagrante diferido. A gente volta no próximo bloco falando mais de prisão cautelar.